Pode ficar. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Ouvem bem, então vamos lá. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Hoje uma noite fria, né? Mas nós estamos aqui aquecidos pela presença do nosso Deus, amém? Amém. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que estão vindo e estudando e desejando conhecer mais, né, da vontade de Deus. E é isso que importa para a nossa vida enquanto estamos aqui, né? No aguardo de Jesus, vamos aprendendo, vamos nos preparando e vamos cumprindo aquilo que Ele deseja para nós. Amém? Mais uma vez nós vamos abrir então a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 9, né? Para nós estudarmos a quinta e a sexta trombeta, que é as duas trombetas que estão no capítulo 9. A sétima trombeta ela fica no capítulo 11. Enquanto isso nós vamos ter algumas coisas acontecendo aqui, né, no Apocalipse. Então todos já abriram a palavra em Apocalipse capítulo 9? Tem alguém ainda procurando? Vamos ver. Estamos felizes por aqueles que estão se dirigindo para cá, aqueles que estão vindo, por aqueles que já vieram, né? Enfrentando uma noite fria, mas estamos aqui. Eu acho que é por isso que Jesus falou: orem para que a fuga não se dê no inverno, né? Porque no inverno o povo hiberna. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Grandioso Deus, amado Pai, estamos felizes por estarmos iniciando essa semana em Tua presença. Amém. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que ainda temos a oportunidade de estar com ela aberta, de estudar, meu Senhor, de aprender, de tirar as nossas dúvidas, ó Deus. E ela é tão clara, é transparente, é verdadeira, atravessa os séculos, as gerações, a Tua palavra não muda, não falha, se cumpre. Conforme a história está caminhando e desenvolvendo, podemos ver as Tuas profecias se cumprindo, Senhor. Amém. E Te agradecemos porque o Senhor nos dá esse entendimento e que nós possamos, ó Deus, não só compreender, não só aprender, mas tomar decisões ao Teu lado, ó Deus, sabendo que o que o Senhor espera de nós, daquilo que aprendemos, é que tomemos decisões com a luz que o Senhor colocou sobre nós. Por isso, nos abençoe e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, Edson, também. Deus abençoe. O Edson está precisando de uma Bíblia, alguém pode ligar para ele? Ele acompanha aqui? Ou tem aqui, daí alguém alcança depois? Tem aí? Tá. Vamos aguardar ele, né, para a gente começar. Seja bem-vindo, Edson. Então nós estamos em Apocalipse 9. A quinta trombeta, então, Apocalipse 9, diz assim: aqueles que não conseguirem ler ou achar, nós temos no telão. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E diz assim: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saía do poço
com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraça como couraça de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda mais 2 ais. Nossa, se a gente não tiver uma compreensão, é difícil esse capítulo, né? Alguns gafanhotos com uma cauda como de escorpiões, tinham dentes de leão, tinham cabelos de mulher, couraça, faziam barulho de carro. Que criatividade nós vemos aqui, né? Da parte de Deus, passando para o profeta esta visão. E como entendê-la, né? Somente o Espírito Santo para nos dar a orientação. E a história vai dizer de quem aqui Deus estava falando. Lógico que Deus não deu nome às pessoas que aqui estavam sendo expostas, mas nós vamos ver que através do tempo elas tiveram nome, elas tiveram endereço, e nós podemos descobrir quem são essas pessoas que representam estes gafanhotos, né? Então aqui a quinta trombeta, né? Começa, a primeira coisa que nos chama a atenção ali no verso 9 é uma estrela caída do céu. Então todos nós já entendemos que essa estrela caída do céu, quem lembra o que é? Satanás, né? Porque nós lemos lá em Apocalipse que Satanás, ele foi expulso do céu, né? Arrastando a terça parte das estrelas com a sua cauda. A cauda representa mentira, engano, e as estrelas representam os anjos, né? Então aqui nós vemos que o quinto anjo tocou a trombeta, e o que João viu? João vê agora, né? Essa estrela caída do céu na terra. Ele viu esse poder satânico aqui na terra, né? O poço do abismo, como aqui fala, ó, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Então, olha aqui, ó, o poço do abismo. O abismo na Bíblia, irmãos, foi usado pela primeira vez em Gênesis, na criação, que o Espírito de Deus pairava por sobre o abismo, né? Então, é um lugar caótico, um lugar de destruição, um lugar que não tem nada organizado. Então, diz assim, ó, em referência à situação caótica, por isso que ele está lá em Gênesis. Mas abismo representa isso também, um poço fundo ou a situação em que se encontra uma certa igreja, uma certa pessoa,
Então aqui vem fazendo referência à morada dos demônios. A morada dos demônios. E ali diz assim, ó: poço do abismo é representação de uma caverna subterrânea sem fundo, na qual Satanás e seus anjos ímpios, reis da terra, ficariam confinados até receberem o seu castigo. Lá em Apocalipse nós vemos, né, que o anjo desceu com uma corrente e aprisionou Satanás em um abismo, né? E a gente vê então que é uma prisão caracterizada ali, né? É caracterizada como uma prisão escura e caótica dos anjos caídos ou dos demônios, que estão sob o controle de Deus. Apesar de Satanás estar aqui, parece que ele tem o governo do mundo, parece que ele comanda tudo, mas ele só consegue fazer o que Deus permite que ele faça. E Deus permite muitas coisas a Satanás para nos ensinar do que Satanás é capaz, né? Então o abismo também é um lugar de onde se levanta a besta. Nós vamos estudar isso. É o lugar da prisão de Satanás. Vamos ler ali como isso se refere e tem fundamento na própria Bíblia? Vá para Lucas 8:31. Deixe marcadinho o teu Apocalipse 9 e vá para Lucas. E olha só aqui o que diz em Lucas 8:31. Vou ler aqui para nós, alguém pode acompanhar na tela também. Diz assim, ó, Lucas 8:31. Lucas 8:31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Quem é que rogava ali? Os demônios que estavam naquele endemoniado. Se você leu a história ali, o contexto, é por isso que ontem nós fomos orientados pelo Flávio, e nós da igreja sempre orientamos as pessoas a ler todo o contexto. Ali quando Jesus viu aquele jovem endemoniado, ele cura aquele rapaz, e os porcos pedem para não serem mandados novamente para a prisão, para o abismo. Viu como eles estão sob o comando de Deus nesse abismo? Então o que eles pedem? Aí Jesus acaba colocando eles nos porcos, porque eles mesmos pediram para que pudessem ser postos ali, né? Então eles foram, olha só o que eles dizem no 33. Ora, andava ali pastando um monte, uma grande manada de porcos, rogaram-lhe que eles permitissem entrar naqueles porcos. E Jesus, o que ele fez? Permitiu. Então assim, ó, Jesus, os demônios, eles se submetem à autoridade de Cristo. Entendeu? Então a gente às vezes tem medo de Satanás, mas nós temos que temer somente a Deus. Por quê? Porque se Deus não permite, eles não têm poder algum. E eles ficam confinados, né? Conforme a vontade, o querer e a sabedoria do nosso Deus, né? Mas como Deus é justo, Deus está numa guerra com Satanás, ele também permite que Satanás guerreie, que faça, que ele tenha carta branca, vamos supor assim, para, se você quer ser enganado por ele, você vai ser, né? Então a gente tem que ir montando esse quebra-cabeça para a gente ir recebendo essas instruções e formatando na nossa mente essas ideias. Então olha só, vamos ler 2 Pedro 2:4. 2 Pedro, lá no finzinho da Bíblia também, 2 Pedro 2. 2 Pedro 2:4 diz assim, ó: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Entenderam? Aqui mais um texto que apoia a ideia do que João estava vendo lá para nós. Agora nós estamos confirmando, porque a própria Bíblia tem que dar o significado para as suas palavras, para que haja uma confiança na palavra de Deus, ela mesma. Por isso que quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, volta para trás, vai para frente, vai para Gênesis, né?
a gente faz aquela dança dentro da Bíblia para poder se confirmar tudo aquilo que nós estamos explicando, porque a Bíblia, ela se auto-explica, né? Então vamos agora para Judas, o último texto para confirmar esse abismo onde Satanás e os demônios ficam. Segundo Judas agora, lá no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, nós temos Judas, né? E o verso é o 6, porque Judas não tem capítulo, né? Então ele só tem versos, porque é o único capítulo. Então o verso 6 diz assim em Judas: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Os anjos moravam aonde? No céu. Eles abandonaram o seu próprio domicílio, abandonando o estado original. Qual era o estado original dos anjos? Criados perfeitos. Morariam para sempre no céu, mas decidiram acreditar em Satanás. Assim como Eva, né? Nós teríamos a vida eterna se não fosse Adão e Eva ter caído, né? E ali diz assim, ó: ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, o inimigo tem poder? Tem. Não podemos subestimá-lo, porque nós não temos poder e somos fracos. O nosso poder está na força de Deus. Amém. Então, quando nós buscamos a Deus, nós somos mais vencedores do que eles. Porque um com Deus é a maioria, né? Então não temos o que temer. As pessoas que se acovardam diante do cristianismo, e eu digo para vocês que o cristianismo ele é algo para pessoas fortes. Porque você pode ser qualquer coisa na tua vida. Você não vai precisar de força, você não vai precisar de ânimo, de impulso, de fé. Agora, para ser cristão, como Deus quer que nós sejamos, nós precisamos ser corajosos. Por isso que ele diz que os covardes, né, não entrariam no reino dos céus. Isso está lá em Apocalipse, né? Os covardes estão no mesmo grau dos assassinos, dos feiticeiros, dos idólatras. Por quê? Porque você tem que ter coragem. Você tem que crer que Deus está contigo. E Ele está. E Ele livra, né? Eu sério. Só abrir uma aspas aqui, dar um exemplo. Sim. O sábado estava muito frio, né? Tava. E alguns sabem que eu me acordo muito cedo para cumprir com a missão de Deus, né? E era 6h30 da manhã, eu recebi uma ligação. Assim, como é que você vai para levantar da cama? Eu disse, pela fé, minha filha, olha a coluna de fogo e até banho já tomei uma hora. Entendeu? Então tem que ser. Tem que ter atitude. Tem que ter confiança e crer. Tem que ter essa atitude. escritura existe para quê? Para a gente voltar para os dias de hoje, não é um conto de fadas, né? Não foi só no passado que Deus agiu. Isso. Deus continua agindo ainda hoje. E Deus disse que nós faríamos coisas ainda maiores, né? Por quê? Porque os tempos hoje são difíceis também, mas não são impossíveis, né? Nós temos muito mais condições hoje de ir para a igreja, de escutar, de tudo, mas a nossa fé é muito mais pequena, as nossas atitudes é muito mais covardes, né? Eles eram mais corajosos até, inclusive, né? Então diz assim, ó: é o lugar da prisão de Satanás no milênio. Isso também está em Apocalipse, onde ele será acorrentado, né? É um lugar associado a seres desobedientes a Deus. Agora, gafanhoto, símbolo de juízo. Quando os gafanhotos vinham, era Deus quem mandava os gafanhotos ali para destruir, né, as plantações. Tanto que foi uma praga de gafanhotos na saída do povo do Egito, teve. Mas aqui ela não simboliza uma praga. Aqui ela está simbolizando um poder. Por quê? Porque lá os gafanhotos, nas pragas, eles devoravam plantas. Eles acabaram com o que o Egito tinha para comer. Só que agora em Apocalipse, eles atacam pessoas. Então é para você ver como é um poder, é só usado como gafanhoto aqui. Então ele simboliza juízo e destruição, tá? A praga dos gafanhotos foi o juízo de Deus sobre as nações ímpias e apóstatas, tais como a Babilônia e o Egito. Os gafanhotos da quinta trombeta é simbólico, primeiro, porque eles têm o poder de escorpiões, né? Eles matam, um gafanhoto não mata, né?
Os gafanhotos atacavam plantas e estes atacam pessoas, né? E aqui diz assim, ó, o fato deles surgirem do abismo sugere que eles são forças demoníacas que se encontravam temporariamente aprisionadas e que agora foram soltas para realizar uma obra prejudicial, né? Prejudicial. Ali diz assim que a erva, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. O que representa árvore, principalmente ervas verdes, no contexto do Apocalipse para nós? Quem lembra? Nós? A vegetação é o povo de Deus, os que dão frutos, né? Por que nós somos comparados a árvores? Ou nós somos um ramo seco, ou nós somos uma árvore frutífera, que dá bons frutos, né? Então diz assim, ó, a erva e as árvores verdes são símbolos frequentes do povo de Deus na terra. Essa praga da quinta trombeta não afeta essa vegetação. Então, essa praga da quinta trombeta, ela não causaria dano aos fiéis servos de Deus, mas aos ímpios, né? Porque ela foi selada. Essa vegetação, esse povo de Deus, agora ele está selado. Então, essa praga não atingiria essa vegetação que é o povo de Deus, aqui representado por árvores e ervas verdes, né? Afeta somente o povo que não tem o selo de Deus. O abismo, cauda, gafanhotos, escorpiões, tudo isso podemos entender como forças contrárias a Deus, que se opõem a Deus e aos seus seguidores, tá? Então, nessa quinta trombeta, tudo que nós vê de força, de coisa estranha, são poderes contrários a Deus, né? O escurecimento do sol foi a verdade bíblica deixada de lado. Você viu ali que quando eles saem, subiu uma fumaça, né? E eu vou ler aqui depois para você acompanhar exatamente o que quer dizer. Então diz assim, ó, havia uma indiferença na questão espiritual. O povo aqui, que não foi fiel a Deus, se deixou levar pelas heresias, pelas mentiras, pelos ensinamentos de falsos profetas, né? E nós vamos ver aqui nessa época se levantou um grande profeta, que até hoje você vê postagens, frases deles muito no Facebook ali, ó, e você vai ver o que esse homem pregava, né? Aqui nessa época cresceu, qual foi a religião que cresceu aqui, que tomou conta e ela simboliza essa quinta trombeta? Foi o islamismo, tá? Através de Maomé. Ele começou a disseminar o islamismo no ano 622. Então a abertura dessa trombeta foi no ano de 622, porque ele está relacionado ao profeta Maomé, que trouxe um grande prejuízo para o cristianismo, um grande prejuízo. O islamismo tentou destruir o cristianismo. O exército de Maomé começou a exterminar todos que não se convertiam ao Islã, né? 150 anos literais foi esse período de 5 meses. Lembra ali que tinha dia, mês e ano ali? Então olha aqui, ó, deu 5 meses, foi essa profecia de 5 meses. Então 5 meses, cada mês 30 dias. Então 5 vezes 30, 150. 150 dias proféticos são 150 anos, tá? Um dia, um ano por cada dia. Então, e aqui diz assim, ó, isso tudo aconteceu no século XVIII com o Império dos Turcos, tá? Segundo a tradição, Maomé afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel. Como que ele criou e foi disseminando o islamismo? Ele disse que recebeu a visita do anjo Gabriel e que o anjo trazia mensagens de Deus a ele. E para vocês verem que uma dessas mensagens, né, o que ele dizia aqui, ó,
que Jesus não era o Filho de Deus, apenas um grande profeta, mas que ele ainda era maior do que Jesus, um profeta maior do que Jesus. A profecia indica que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, Apolion. Também sabemos que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então, Maomé tinha o comando da sua vida diretamente desse anjo. Deus está falando aqui, ó. O anjo é Apolion, né? Então, aqui ele recebe dois nomes em grego, mas que se refere a Satanás e que se refere à destruição. E até hoje existe movimentos religiosos assim que acreditam em Maomé e tem o seu Deus como o Apolion e Abaddon, que nós sabemos que é dois nomes dados a Satanás, né? Então você veja como que às vezes o povo está adorando uma coisa que ele não conhece. Ele não está indo a fundo na sua religião. Ele não tá entendendo a origem da sua igreja, a origem do que ele está adorando. Ele está lendo ali, está passando por cima, está indo no embalo do que um vai, do que o outro vai. E nós temos que buscar a fundo para nós entender da onde que nós nascemos. Em que lugar nós estamos. E você vai ver que nós estamos inseridos aqui no capítulo 10, nós já vamos estudar onde nasce a nossa igreja e como ela nasceu. Né? Era um movimento pelo prazer. Eu quero sentir algo. Eu estou aqui dentro aprendendo, eu não estou sentindo nada. Eu estou até às vezes com sono, vamos supor assim. Para você ver como o inimigo, ele trabalha na nossa mente, né? Então as pessoas querem ir para a igreja, querem fazer aquele movimento, aquela emoção. Eu quero chegar em casa naquele êxtase, né? Mas se um êxtase e uma emoção me levasse ao céu, eu poderia ir no show do Luan Santana, na academia, fazer uma caminhada, prazer, né? Prazeres que a vida oferece, tudo isso nos dá um êxtase. Mas a religião, ela é algo racional. Deus pede que nós coloquemos a mente para funcionar, se tratando de eternidade, né? Porque você não vai perder um dia nem um ano, você vai perder a eternidade se nós não acertarmos com Deus, né? Então por isso que nós temos que aprender tudo certinho. Então diz assim, ó, a quinta trombeta foi o surgimento do islamismo, tá? Vamos ler o 9 e 10 ali, o que diz no verso 10? Diz assim, ó: tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. E ferrão na cauda tinha poder para causar danos aos homens por 5 meses. Então nós já fizemos essa conta ali de 5 meses, que é 5 vezes 30, né? E igual a 150 anos, tá? E aqui nós vamos ver então mais algumas coisas aqui dessa quinta trombeta. Diz assim, ó: na sequência de juízos enviados por Deus para castigar o cristianismo desvirtuado e apostatado. Quem lembra o que é apostatar? Apóstata. Alguém que se afasta da verdade, né? Se afasta de Deus, né? E pode haver apostatados dentro da igreja? Sim. Pode. Basta eu querer fazer a minha vontade. Eu estou apostatada dentro da igreja. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu acho que é assim. Eu estou indo contrário àquilo que Deus está me mandando. Então, às vezes a gente pensa que o apóstolo está lá fora, mas ele pode também estar aqui dentro fazendo a vontade dele. Porque o que é que nos une? Não é a palavra do Senhor? Né? Então nós temos que estar todos unidos com Deus pela palavra, tá? E diz assim, ó: surge agora outro açoite, simbolizado por uma estrela caída no céu. No início do 7º século, o monoteísmo defendido por Maomé serviu para repreender a idolatria. Então Maomé, ele fez uma coisa boa, ele repreendeu a idolatria. Ele disse que não poderia ser adorado imagens, nem Deus, nada. Mas o único Deus era Alá, tá? Então, olha só, que a multiplicidade de santos e de ídolos, ele tinha acontecido muito dentro da igreja, né?
da igreja romana. E agora ele veio e ele tira tudo isso, que se introduziu na igreja cristã, né? Geralmente toma-se o ano 622 como início da expansão do maometismo. Tá? Então foi no ano 622 que iniciou essa religião e é uma das maiores do mundo, né? É o cristianismo, o islamismo e tem mais uma, agora não vou lembrar, mas budismo acho também. São uma das maiores religiões, né? Então diz assim, olha aqui, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Chave simboliza poder, autoridade. Abismo vem do grego, abusos, e designa um estado caótico, uma atuação desorganizada. Na Arábia não havia um governo central. Inúmeras tribos independentes e com governo próprio povoavam o território. E Maomé surgiu no meio desse abismo, desse caos político, da desintegração e impôs-se gradativamente até formar um governo de coalizão. Tá? Maomé estava agora com o poder em suas mãos, a chave, né? Ele tinha a chave e Deus permitiu porque o povo estava indo atrás das conversas. Então Deus permite, quando a pessoa não quer e ela reluta e ela fica, né, Deus está ensinando e ela está relutando. E um conselho que eu quero dar com vocês: nunca discuta sobre religião. Nós não precisamos discutir. Uma pessoa que discute religião, ela não quer ser ensinada, nem convertida, nem convencida por Deus. Ela quer discutir. E acaba você entrando em perigo, porque ela pode te convencer, ela pode ter argumentos muito melhores que os teus, porque às vezes nós somos fracos em argumentos, não sabemos a origem da nossa fé, não sabemos como discutir, e podemos ser enredados e podemos ser laçados por Satanás. Tá? Então nós precisamos ver muito bem, a religião não é para ser discutida. Ela é para ser ensinada e aprendida. Aí se você discorda daquilo, você vai orar a Deus, vai dizer: Deus, eu não sabia que era assim. Se for assim, me confirma, me ajuda. E você vai buscar na história, você vai buscar em tudo que você puder na Bíblia, e Deus vai te mostrar, porque Deus tem prazer em se revelar para aquele que deseja. Amém? E diz assim, ele abriu o poço do abismo e saiu fumaça. E com a fumaceira escureceu-se o sol e o ar, que nós vimos ali no verso 2, né? Então, trevas, irmãos, é símbolo de cegueira e confusão espiritual. Israel estava em trevas, o povo de Deus caminhava em treva, estava desgarrado em treva pelo caminho. Então, eles estavam com uma confusão, né, espiritual na mente. Então, olha só, o corpo doutrinário conhecido como Alcorão foi como uma fumaça que escureceu o brilho do sol e contaminou a pureza e vitalidade do ar do cristianismo, né? A religião maometana eclipsou o evangelho da graça divina, que é como o sol e o ar indispensável à existência humana. Fumaça é algo asfixiante, por isso que Deus disse: olha, esse Deus, esse poder, ele tem a chave do abismo, ele vai abrir o abismo. Quem deu a ele o poder? Isso foi dado pelo próprio Deus. Deus permitiu que ele abrisse, que ele deixasse que Satanás saísse ali, enganar e seduzir as nações, né? Então, olha só, a fumaça é algo asfixiante que mata. Não é como o ar puro. O que é o ar puro? A luz, o sol, a Bíblia, a palavra de Deus, né? As mentiras são como uma fumaça que asfixia, que mata, né? Lá no Mato Grosso eles costumam pôr fogo, porque é muita terra, né, que precisava ser aberta. Então eles colocavam fogo e as cidades são tomadas por fumaça, assim, nessa época as crianças ficam extremamente doentes, os hospitais ficam abarrotados de pessoas, porque é um calor intenso, é seco de sangrar a garganta e o nariz e ainda com fumaça, né? Então se vê a fumaça, ele mata, né?
E aqui diz assim, ó, os maometanos procuraram impor suas doutrinas, a fumaça, tá? No mundo todo, tendo assim que a semelhança de gafanhotos foram imigrando e invadindo outras terras, chegando na África até a Europa, onde na Península Ibérica permaneceram por muito tempo, sendo um verdadeiro tormento. Então o que era? Eles não matavam, eles atormentavam. A sexta trombeta, ela não era um decreto de morte, ela era para atormentar psicologicamente as pessoas. As pessoas não sabiam o que crer, se criam aqui, se criam ali. Uma confusão como hoje nós temos, né? As pessoas andam de igreja em igreja procurando a igreja certa, não é assim? Quando deveriam olhar para quê? Para a palavra de Deus. Procure uma igreja que se aproxime da palavra de Deus. Não um trecho, tome posse dessa bênção, tome posse daquilo, receba isso. Não. Estude, você vai tomar posse da bênção se você for obediente. Só assim. Isso. E aqui diz assim, ó. Foi um verdadeiro tormento aos cristãos, e a influência muito tempo sendo um verdadeiro tormento, tá? E a influência do maometismo sobre o cristianismo foi tão mortal como o ferrão dos escorpiões. Então, muitos morreram espiritualmente por conta de aceitar esse veneno letal que é a mentira, é as falsas doutrinas, é uma religião apoiada em fábulas, né? Em coisas que não provêm do Senhor. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre suas frontes, né? Está no verso 4. Então, com efeito, a história nos diz que Califa, né? Abu Beir, quando se preparava para a invasão da Síria, disse a um grupo de chefes do seu exército: homens, tenho 10 ordens para vos dar, que deveis observar lealmente. Sejam bem-vindas, irmãs, que Deus abençoe vocês. Nós estamos no capítulo 9 de Apocalipse, tá, irmãs? Se vocês quiserem acompanhar, e depois nós estamos ali também. Não enganeis, olha as 10 ordens que esse turco deu. Não enganeis a ninguém e de ninguém furteis, a ninguém traiais e a ninguém mutileis. Então não era para trair, não era para matar, não era para furtar, né? Não era para enganar. Não matem crianças, nem mulheres, nem velhos, não descasqueis nem queimeis as tamareiras, não cortei árvores frutíferas, nem destruais as searas, não mateis os rebanhos de camelos, a não ser para alimento. Encontrareis alguns homens com coroas raspadas, feri-os nelas com a espada. Também vos encontrareis com homens que vivem em celas, deixai-os continuar naquilo a que se dedicaram. Então aqui veio essa ordem desse califa, né? Um tipo ali de governante daquela época, pedindo para que não fosse danificado essas coisas, e aqui incluía o povo de Deus, né? O açoite ou o juízo destinava-se aos homens que não têm o sinal de Deus sobre suas frontes. O cristianismo apostatado, que não mais observava o sétimo dia da semana como memorial à sua lealdade a Deus e a Jesus, né? Foi duramente castigado por essas hordas árabes, né? Por esse exército árabe ali. Como nos tempos anteriores, ele castigara os israelitas por negligenciarem suas leis. Então Deus estava permitindo esse castigo, essa religião que veio ali. Por quê? Porque o povo estava desleal às leis de Deus. Estava desleal. O povo sempre recebia um castigo quando estava fazendo coisas erradas, que era para eles se arrependerem, que era para eles voltarem atrás. Deus sempre disciplina os filhos que o quê? Que Ele ama, né? Deus exorta. Deus, ele te exorta, instrui, te desperta e depois Ele te
consola. É assim que o Espírito Santo trabalha, né? Ele te fala tudo que está errado, mas ele te traz a solução. Ele diz: olhe para mim, me siga, volte ao teu primeiro amor, abandone essas práticas, faça isso, faça aquilo. E se vocês, se o meu povo me buscar e se humilhar, né? Eu sararei a sua terra, né? Então Deus sempre tem uma resposta positiva para o povo que se arrepende do seu pecado. Eu estou indo por aqui, eu estou seguindo essas religiões doidas, eu estou dando ouvido porque é mais fácil. Mas na hora que eu me arrependo e busco a Deus, Deus está pronto a me aceitar. Amém. Deus está pronto, né? Então diz assim, assim também agora uni os cristãos degenerados. No início do 7º século, no ano 622, apareceu na Arábia um arrogante impostor chamado Maomé. No ano 637, Jerusalém, a capital da Terra Santa, ou Palestina, caiu sob o domínio dos maometanos. Em 1079 foi conquistada juntamente com porções mais belas da Ásia Ocidental pelos turcos. Então a história, ela caminha junto com as profecias. Tudo isso, essa história que você acabou de ver aqui, e que nós estamos ainda estudando, ela está dentro de Apocalipse 9, né? E agora, como que nós entendemos se nós não temos uma classe bíblica, se nós não nos dispomos a estudar a Bíblia, se nós não buscamos conhecer? Porque, irmãos, aqui junto com a Bíblia nós estamos conhecendo muito da história, é ou não é? Você não está conhecendo hoje aqui a história de Maomé? E a gente vê umas frases muito bonitas de Maomé no Facebook, não vê? E você vê lá embaixo o pensador lá, Maomé, né? Então, assim, às vezes a gente está ajudando a disseminar uma coisa que nós nem conhecemos. Mas Satanás nunca ele usa de mentira para atrair o povo, uma mentira consciente, tipo assim, eu sou mal. Não, ele se apresenta como anjo de luz. Ele se apresenta como parte do Evangelho. Ele não citou a Bíblia para Jesus na tentação do deserto? Toda a conversa com Jesus foi através de versículos da Bíblia, né? Ele disse assim para Jesus que se ele fosse filho de Deus, ele se atirava. Os anjos pegou o Salmo 91 ali dizendo que as pedras não iam machucar Jesus, Jesus não ia se machucar, se jogando do penhasco para baixo ali, porque aos seus anjos dará ordem para que te cuidem. Imagina, citando a Bíblia, o próprio autor da Bíblia, né? Ele é ousado nas suas mentiras, nas suas facções. Então aqui ele misturou, ele trouxe algumas coisas. Agora olha só, o que diz aqui, os gafanhotos tinham caudas como escorpiões. A cauda é um símbolo da mentira e do engano. Então os gafanhotos vieram para destruir com o quê? Com mentira. Então o cristianismo, a verdade, a palavra de Deus foi colocada de lado. E agora vamos estudar o Alcorão. Agora vamos nas palavras, nas visões de homens, né? Então aqui hoje, para ser um culto bem atraente, o que eu poderia fazer? Trazer uma palavra que você vai prosperar, que você vai ter uma casa maravilhosa, que se você me der todo o dinheiro que você tem na tua casa, Deus vai te honrar e vai te dar muito mais. Eu encheria essa igreja aqui com coisas boas de se ouvir, porque o povo, quando sabe que vai ganhar mais, ele nem liga de vender a casa e doar lá. Eu dava estudo ali para um rapaz, que eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque ele é muito conhecido no bairro, e ele me falou assim que um dia ele vendeu o carro e entregou na igreja o dinheiro, porque ele ia ganhar muito mais, e ele ficou sem carro e a pé, né? E aí quando ele foi reclamar com o pastor falou, você não teve fé suficiente, e aí ele foi culpado. Então assim, as igrejas estão ali para enganar. É por isso que nós estamos numa meia dúzia de gato pingado aqui, porque você não quer ser enganado. Você quer a verdade. Eu suponho isso, que você quer a verdade. Amém. E com isso nós temos que entender, nós vamos aprender qual é uma igreja que hoje está contando uma história, que está na história para os seus fiéis hoje. Senão nós aqui.
Nós estamos estudando a história, estamos estudando a Bíblia, estamos vendo coisas reais diante de nós. Você pode procurar no Google tudo que nós estamos falando aqui, você vai encontrar essas histórias. Procure lá o governo otomano, busque Maomé e sua origem, busque o islamismo, busque essas coisas. Você vai ver o que nós estamos falando e você vai confirmar através dos livros, porque a história está registrada desde o começo. Coisas boas e coisas ruins. A história não pode ser negada. Ninguém pode destruir a história. Sempre vai ter pessoas escrevendo o que aconteceu, né? Só um minutinho. A gente é privilegiado por ter essa classe bíblica aqui, ter esse estudo nos domingos. Porque em dia de culto a gente não tem condições e tempo de explicar isso daí e seguir uma sequência que tem que vem seguindo. Né? Então, que os irmãos também possam compartilhar com os outros, valorizar essa oportunidade que Deus nos está dando. Deus está muito Porque naquele grande dia ele vai dizer, não, vocês tiveram a classe bíblica lá com a José para aprender e desperdiçar. É verdade. Então, olha o que o maometismo pregava. Alá é Deus e Maomé é seu profeta. O que o Evangelho prega? Deus é o ser supremo e Jesus é o seu representante. Isso que a palavra ensina. Então nós vamos vendo aí, né? E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Né? Olha só, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esses dois nomes estão aqui, estão nos dicionários, estão na história e ainda estão dentro de alguns segmentos. Tá? E nem sabem às vezes que representa, né? O termo hebraico Abaddon significa destruição, perdição, ruína e morte. E Apolion é o termo correspondente à mesma coisa, só que no grego daí, tá? Tanto a Maomé como a seus seguidores aplicam-se os termos de Abaddon e Apolion, pois destruíram tanto a fé no Evangelho, por suas doutrinas do Alcorão, como destruíram pela espada, forçando homens e mulheres a aceitarem o islamismo. E hoje ainda a gente vê essas guerras, né? Esses homens que explodem, os homens bomba, que são treinados para explodir ali tudo em nome de uma religião, né? A famosa Guerra Branca que a gente vê é o quê? Pessoas se matando por essas ideologias, né? Por essas crenças, né? E diz assim, ó: foi-lhes dado também que não matassem, e sim que os atormentassem durante esses 5 meses, que são 150 anos. Nas suas caudas tinham poder para causar danos aos homens. Né? De acordo com a profecia, os fanáticos religiosos atormentariam a igreja cristã por um período de 5 meses. Então ali começou a desvirtuar tudo que Deus tinha ensinado ao povo. Entra agora essa religião, né, e começa a ensinar outras coisas e destruir a fé do povo em Jesus. Porque se Jesus não era agora o Filho de Deus que nós aprendemos até agora que Jesus era o Filho de Deus, vem alguém aqui e tenta tirar isso da nossa mente, a fé de muitos iria balançar, né? No começo ali, olha o ano 622, hoje já o povo tem muito mais luz sobre eles, né? E diz assim, ó: após a morte de Maomé, essa nova potência religiosa dividiu-se em várias facções que não tinham sobre si um governo civil. Agora, no fim do século VIII, Osman organizou um sistema de governo que tornou-se conhecido como Império Otomano. Este governo estendeu o seu controle a outras tribos, consolidando-se numa grande monarquia cujo chefe governamental chamava-se sultão ou califa, e que reivindicava também a autoridade religiosa. Queriam ser conhecidos como deuses, né? Então a história está nos contando tudo isso. 150 anos. Quando que começou e quando que terminou essa era? Ele começou no dia 27, exato. A profecia tinha dia, ano, mês. Nós vamos ver agora no capítulo, no verso, na 6ª planeta, diz assim, ó: dia 27 de 7 de 1299 ela iniciou,
e ela terminou dia 27 de julho de 1449. 150 anos dessa opressão. Nesse tempo, muitas religiões surgiram. O cristianismo teve uma fase embaçada ali, né? Já não se pregava mais as verdades, era mentira e mentira, e o povo foi caminhando, né, para todo lado. E quando você não tem um objetivo, você não tem onde chegar, né? Como é que você vai chegar num lugar se você não tem um destino, você não tem uma trajetória correta para fazer? Você vai para qualquer lado. Diz que quando você não sabe para onde ir, qualquer vento te leva. E isso é verdade, né? Então nós vamos ver agora a sexta trombeta. Pedir para que o Luiz coloque ali, para quem quiser acompanhar na tela, o verso 13. Começa do Apocalipse 9, a sexta trombeta no verso 13. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E diz assim, foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Essa profecia tinha dia, hora, mês e ano. Então, quem se dedica às profecias, ele aprende muito. É só ele ver o que aconteceu nessa fase, na história, e ele consegue ver o que está acontecendo na profecia. Ele diz assim, foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Sempre você vai ver essa expressão, a terça parte, né? Causou mal a terça parte. Por quê? Satanás, quando ele engana no céu, ele engana uma terça parte. É o máximo que Deus permite que ele faça, né? Aqui ele também matou a terça parte, ele faz isso, ele faz aquilo. Você vai ver várias vezes a expressão a terça parte, né? E diz assim, o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era com cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau. Olha, com tudo que estava acontecendo, o povo não deixava de adorar aqueles ídolos. Era para eles se arrepender e mudar, não houve mudança. E diz assim, nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições e nem dos seus furtos. Então, mais uma vez agora, o povo tinha que ter aprendido com aquela chibatada que foi dada a esse poder ali de Maomé. O povo agora não aprendeu, Deus agora reforça. É como se ele estivesse ampliando, reforçando as forças da quinta trombeta. É praticamente quase a mesma coisa, só que numa intensidade maior, e agora podia matar, né? Agora podia matar. Então nós vamos ver, quando é tocado a 7ª trombeta, Deus passa a reinar. Então ainda nós não temos a 7ª trombeta. Eu estou lendo aqui errado só um pouquinho. Deixa eu achar a 6ª trombeta aqui, tá? A 6ª trombeta. Aparece novamente outro período profético. 1 hora significa quanto? Em profecia? 15 dias. 15 dias. Um dia significa quanto? 1 ano. E 1 ano?
360 dias, né? Então, isso aqui agora vai se transformar em 391 anos e 15 dias, certíssimo, corretíssimo. Se você for fazer a conta, você vai ver que essa profecia, ela teve um período assim, mas ó, pam. Por quê? Porque pessoas foram estudar essa profecia, né? Esse período se estendeu no dia 27 de julho de 1449, quando foram tiradas as restrições impostas aos turcos, né? Até 11 de agosto de 1840, data em que o Império Otomano perdeu sua supremacia para as 4 potências cristãs da Europa. A profecia caminha aliada à história. Então, o Império Otomano, que surgiu em 1813, ele caiu no século XIX. E ele cai 391 anos e 15 dias após a fundação do seu império. Tá? Josias Litt, um dos principais pastores que pregava o segundo advento, pregava a volta de Jesus nessa época, ele publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Ele se dedicou e ele conseguiu chegar, né, nessa queda. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Ou seja, ele estudando as profecias, chegou ao ano e ao mês, não só disse que era o dia 11, mas ele deu o dia, o ano e o mês, né? Ele disse o dia 11. E a história depois veio a comprovar que foi no 11º dia daquele mês e daquele ano. Quando estudamos profecia, vemos Deus guiando seu povo através da história, tá? E aqui no livro diz assim, só um pouquinho aqui para vocês, a sexta trombeta fala assim, um novo período de tempo é aqui introduzido, 391 anos para matar a terça parte dos homens. O período anterior, 150 anos, era de tormento. Agora esses 391 anos, eles tinham autoridade para matar o povo, tá? Foi soltos 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Quando a Bíblia se refere ao rio Eufrates, ele está dizendo uma divisão ali, onde tinha o povo de Deus e o povo que perseguia o povo de Deus, né? Então ali aqueles anjos estavam segurando os ventos ali das guerras ali, né? E aqui acontece também que eles foram soltos e agora eles tinham poder para matar. Em Apocalipse 7:1 nos é dito que 4 anjos seguram os 4 ventos da terra para que não soprem. E isso significa que 4 anjos são mensageiros de Deus, né? Estão controlando as potências do planeta Terra para que não haja guerra. O que guerra é em Apocalipse? Ventos, né? Quando fala ventos, é guerra, tá? Em conexão com a sexta trombeta é dito: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Comentaristas e expositores bíblicos creem que os 4 anjos representam os 4 sultanatos turcos que integravam o Império Otomano, cuja sede estava em Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. O rio Eufrates banhava esse território. Então foram potências ali, né, que foram soltas e elas tinham poder para fazer essas coisas. Estes 4 sultanatos foram absolvidos pelo Império Otomano. E a esta altura dos acontecimentos proféticos e históricos, eles deveriam ser soltos para matar a terça parte dos homens. Os turcos aliados dos árabes desencadearam a conquista absoluta do que restava do Império Romano, ao invadir a sede oriental, até fazer com que Constantinopla, né, que era a sede ali onde ficava a Roma, da época deles ali, se rendesse em 1453. E o último imperador de Roma oriental foi Constantino. Tá? A Turquia matou politicamente a terça parte dos homens, como Deus disse aqui na profecia. Sempre quando Deus nos manda uma lição e nós não aprendemos aquela lição, não aprendemos aquela advertência,
Deus vai dar uma prova maior, até nós poder aprender. Por isso ele fala, eu saio do problema e entro em outro. Eu saio de uma situação e entro em outra. Eu mato um leão aqui, tem dois ali me esperando. Mas às vezes é porque nós não aprendemos conforme Deus quer nos ensinar. Aqui eles podiam ter se resguardado dessa história aqui de matar. Era dada a autoridade para eles serem atormentados psicologicamente, estava uma confusão mental, mas agora veio a ordem para que fossem mortos, porque eles não estavam aprendendo. Não tem assim quando o pai fala, a mãe fala, né? Até que um dia acontece uma coisa pior, aí fala tanto que foi falado, tivesse ouvido o pai, tivesse ouvido a mãe, né? Então, assim é que Deus faz conosco. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos mostrando, e se nós não mudamos, Ele vai nos dando uma prova maior, até que nós cheguemos naquele desígnio que Deus tinha para nós desde o começo. Por isso, quando nós passamos por uma prova, nós temos que aprender a lição já rapidamente. Não que não venha outra, mas vai vir uma outra coisa que não tem nada a ver com essa que nós estamos passando agora. Só que às vezes nós ficamos ali, remando na mesma prova. Por quê? Porque Deus quer que nós aprendamos aquela lição. Aquela lição tem que ser aprendida. E quando ela não é aprendida, vem de novo, até nós aprender. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim, eu pedi paciência para Deus, e quanto mais eu peço paciência, mais vem problema. Mas é assim que Deus trabalha, né? Deus trabalha assim. Quanto mais você pede paciência, como é que você vai desenvolver a paciência? No problema. Se tudo ficar calminho, você vai continuar calmo e achando que foi curada. Mas na primeira vez que vem uma tribulação, uma perturbação, você descontrola, você vê que você não tem paciência ainda. Aí vai vir outra, até você ir sendo vencido por Deus, né? Então que nós possamos aprender as lições que Deus tem para nós. Nós vamos ver então agora no capítulo 11, as 7, não eram 7 trombetas? As 7 trombetas, nós não vamos ver hoje, tá? Vai ser no próximo estudo. Hoje nós encerramos o capítulo 9. É bom estudar, né? Então nós encerramos o capítulo 9 hoje com essas 2 trombetas. E nós vamos passar para um livrinho. Agora entra aqui alguma coisa que vai ensinar nós aqui muita coisa, esse livrinho amargo, né? Que tinha que devorar o livrinho, capítulo 10. Nós vamos nos achar aqui inseridos nesse capítulo 10 no próximo domingo. E no capítulo 11 nós vamos ver a trombeta, 7ª trombeta, que é a volta de Jesus. A última igreja, qual igreja que era? Laodiceia, uma igreja morna, mas que viria Jesus voltar, né? O 7º selo, a volta de Jesus. E a 7ª trombeta também é a volta de Jesus, tá? Então isso tudo tem uma ligação do mesmo evento, né? Só que em circunstâncias diferentes. Então nós vamos estudar sobre isso. E no domingo que vem nós vamos estudar o capítulo 10. A lição que fica hoje para nós: Deus está ensinando e guiando o seu povo através da história. Amém. Se nós nos colocarmos a estudar a história, nós vamos aprender exatamente onde nós nos encontramos hoje nas profecias, né? E o nosso Deus é um Deus fantástico, que Ele nos ensina e ainda nos chama de inteligentes, né? Mas não, é porque Ele nos abre a mente, Ele nos, né? Vamos criar seres inteligentes. Não, nós não usamos aquilo que Deus deixou para nós, mas Ele nos ensina. E quando nós estamos com Deus, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar e pedir a Deus. Se você está passando por algum problema, por alguma tribulação, talvez o Senhor queira te ensinar algo. E quando nós aprendermos, nós vamos passar para outra fase, tá? Você é uma espécie de Mário. Senhor, Rei de Israel.
Grandioso Deus, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é tão claro na tua palavra. O Senhor tem nos guiado através da história. O Senhor tem nos mostrado o cumprimento das tuas profecias, ó Deus. O Senhor tem estado ao nosso lado. Aqueles que desejam ser fiéis ao Senhor terão certo o seu pão, a sua água. Terão certo, ó Deus, o seu destino e a eternidade, Pai. Que nós não venhamos a fraquejar, que não venhamos a falhar, mas que prossigamos em aprender a tua vontade, ó Deus. Que prossigamos a te buscar com inteireza de coração, desvendando os mistérios das tuas verdades, Pai. Cavando, escavando esse tesouro que o Senhor deixou em nossas mãos. Pai querido e Pai amado, abençoa todos que aqui estão. Que nenhum deles venha a ser enganado por ventos de doutrinas, Pai, que provém de homens, mas que nós possamos ir estudando a Tua Palavra e o Senhor clareando a nossa mente, ó Deus, para que nada venha nos enganar. E quando nós deixarmos essa terra, este mundo, seja para as mansões celestiais. Amém. Nós queremos nos preparar, nós queremos estar contigo. Por isso nos guia, Pai, nos leva onde os nossos pés precisam ir. Abre a nossa mente para aceitar aquilo que precisamos aceitar. E aquilo que não provém do Senhor, que nós possamos ignorar, Senhor, sabendo que não nos causará benefício algum. Ó Deus amado, que sejamos fortes para não cairmos em tentações. Que sejamos fortes para perseverar no Teu caminho, no caminho da verdade, que traz, o único que traz a salvação eterna é a Tua Palavra, Pai. Que nós possamos se apegar a ela como uma tábua em meio ao oceano, para que sejamos salvos desse mundo, essa maré de enganos que estamos vendo, Senhor Deus. Eu peço uma bênção aqui para todos os presentes, ó Pai. Muitos aqui estão enfermos, nós precisamos da Tua cura, ó Deus. Coloca a Tua mão poderosa sobre as enfermidades que assolam os nossos corpos, Senhor. Por favor, restaura a nossa mente. Nossa mente também pode estar perturbada, pode estar confusa. Nosso coração pode estar fraco, Senhor. Nós não sabemos o que mais temos dentro de nós que pode nos causar a nossa ruína, mas que o Senhor, que é o Deus doador da vida, possa nos curar. Possa curar-nos, ó Deus, para esta vida e curar-nos espiritualmente para a vida eterna. Nós queremos estar, Pai, fazendo as pazes contigo, nos reconciliando contigo todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte, para que quando o Senhor voltar, nós não tenhamos medo de que a morte virá sobre nós, mas que a vida eterna será o nosso galardão. Abençoa as nossas famílias, que as nossas casas estejam protegidas pelos teus anjos. Defende o litoral de todas esses sinistros que vem acontecendo, Senhor. Defende-nos, Pai, defende e ajuda também aquele povo que está no olho do furacão, no meio dessas cidades mais atingidas, Senhor. Que o Senhor possa estar com eles, que tenham força de recomeçar as suas vidas. Nós continuamos clamando por todos eles. Também desperta o teu povo do sono, ó Deus, porque nós temos visto que algo tem embalado os berços, Senhor, e na hora do culto, na hora da verdade, nós vemos tão poucos na tua presença, Senhor. Nós estamos aqui recebendo pérolas, gotas de pérolas do céu, que todos possam sentir um interesse, possam sentir uma vontade, um despertar, Pai, para a vida. Nós clamamos por isso, ó Deus. Abençoa todas as famílias aqui, nos leva em segurança. Nós estaremos numa confraternização aqui atrás, Senhor, que o Teu Espírito esteja entre nós também. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.